Fala moçada, boa noite, ou boa madrugada, bom dia, vamos lá? Hoje nós vamos aí iniciar os estudos a respeito da periclitação da vida e da saúde de outra, que é expor a perigo a vida ou a saúde de outra pessoa, beleza? Começamos aí no artigo 130, nessa aula, aula 8, nós iremos até o nosso artigo 134, certo? Nós vamos estudar os 130 e 131 juntos, depois o 133 e 134 também, tá? Já vamos falar, vamos explicar aí o porquê que eles serão estudados de forma conjunta, porque eles meio que tratam do mesmo assunto, tá? Só um detalhezinho que os diferencia um do outro, beleza? Então vamos lá. Periclitação da vida e da saúde, na página 49 do nosso material, aí da nossa apostila. Vamos lá. Expor 130. Expor alguém por meio de relações sexuais, para quem tem o hábito de grifar, de marcar, marquem relações sexuais, ou qualquer ato libidinoso, contágio de moléstia venérea. Marquem também moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Vamos lá, o que isso significa? Significa que a pessoa ela é capaz de transmitir algum tipo de doença através de relação sexual para alguém, tá? O que nós precisamos tomar cuidado? O tipo penal exige que seja a doença transmissível por meio de relações sexuais, mas o tipo penal ele não explica, ele não deixa claro se essa condição, se ela tem que ser exclusivamente por relação sexual, tá? Perdão, se essa transmissão da doença tem que ser exclusivamente por relação sexual. A doutrina entende que sim, tá? Então, que seria cabível somente para doenças transmissíveis pela via da relação sexual, certo? Então, aí nós excluiríamos de cara a questão do HIV, né, e da AIDS. Por quê? HIV e AIDS, como nós sabemos, eles não são transmissíveis apenas pela via sexual, tá? São transmissíveis também por qualquer contato aí direto com sangue contaminado, pode ser uma transfusão de sangue, por aí vai. Para se encaixar aqui, nós poderíamos falar aí de sífilis, gonorreia e por aí. Algumas DSTs aí que são transmissíveis exclusivamente por meio sexual, tá? Os parágrafos primeiro aí, ou parágrafo primeiro, ele nos traz uma situação qualificada a respeito da intenção aí desse agente de transmitir a doença, tá? Então veja, expor alguém, nós estamos falando mais uma vez de crimes de perigo, são situações em que não precisa que a vítima venha a ser, nesse caso, contaminada para que o crime se consuma. Só de expor essa vítima a esse perigo desse contágio já está configurado o crime do 130. Beleza? A pena bem leve, aí, detenção 3 meses a 1 ano, meio que irrisória, né? Em virtude aí do desastre, do caos que pode causar na vida de alguém alguma doença desse tipo. Mas nós temos aí, é isso. Beleza? Então, 130, expor alguém a perigo de contágio, doença, por meio de relações sexuais. A doutrina entende que são doenças transmissíveis unicamente por relações sexuais, tá? Do 131, dando continuidade ao nosso estudo, aí nós já temos o que? Praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Aqui sim nós podemos falar, por exemplo, da AIDS, porque lá nós tínhamos no 130, no anterior, nós tínhamos uma situação bem específica que tratava quase que exclusivamente de doenças transmitidas através de relação sexual, certo? Aqui não. Aqui nós estamos englobando as outras situações. Por exemplo, aí aquelas pessoas que mal intencionadas, muitas vezes contaminadas com o vírus HIV aí, se furam com seringa e saem em grandes aglomerações de pessoas, a exemplo de carnavais, né? Ou festas de São João, né? Festas juninas e tal, e sai lá furando as pessoas e nesse intuito aí de querer transmitir essa doença para elas, tá? De passar para o maior número de pessoas possível para frente, né? Essas doenças e por aí vai, tá? Isso infelizmente é uma prática meio que comum. Não sei se a pessoa não aceita o fato de ter doença, ainda não foi feito um estudo psicológico a respeito desses autores desse tipo de crime, mas
São essas outras situações. É também ato capaz de transmitir o contato, certo? Mas são situações aqui que excluem a questão sexual, as doenças venéreas, tá bom? Pode ser, esse contágio pode ocorrer através de uma relação sexual também? Pode, sem problema nenhum, tá? Por exemplo, a intenção aqui sim de transmitir a doença a doença do o vírus do HIV, né? A doença da AIDS, que vem desencadear a AIDS, tá? É possível sim? É possível sim, mas não aqui para esse caso, no caso da AIDS, HIV em específico, como acabamos de falar que a AIDS não é uma doença venérea, nós podemos se incluir aqui nessa situação do 131, tá? E ele tem uma pena bem mais interessante, podendo chegar a 4 anos de reclusão, hein? Lembra depois aí estudar qual é a diferença de detenção e reclusão, hein? Vê se lembrem. Beleza aí? Tranquilo? Então 130, ato capaz de transmitir a doença. 131, ato também capaz de transmitir a doença. Só que 130 através de relação sexual e tem que ser uma doença venérea. O 131 já é mais amplo, né? Ele já é bem maior, bem mais abrangente do que o 130. Beleza? Tranquilo aí? Dúvidas? Tá? Tô recebendo poucas dúvidas, hein? Respondendo ali meio. Deixei desativados os comentários do YouTube, né? Pelo menos no meu canal, apesar de que agora estão disponíveis no canal da faculdade também. Eu deixei desabilitados, que vem gente estranha lá querendo se promover o próprio canal e tal, às vezes falando coisa que não tem nada a ver. Eu optei então por deixar desativados os comentários. Beleza aí? Tranquilo? Vamos falar agora do 132. Mais uma vez, crime de perigo. Estamos dentro do capítulo que fala do crime de perigo. 132. Expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano, se não constitui crime mais grave. Olha só, hein? O que nós temos aqui no 132? São outras situações. Aqui, veja, não é só questão de saúde. Não estamos só falando de moléstia grave, de doença, tá? Estamos falando de exposição da vida da pessoa também a perigo. Pode incluir aí alguma outra situação que envolva saúde? Sim, tanto que o tipo penal previu, né? Mas não estão somente restritas a essas situações de saúde igual eram as duas anteriores, de moléstias, beleza? Aí nós vamos, exemplos que nós temos aqui: direção perigosa, pessoa que faz racha, apesar que nós temos lá nos crimes de trânsito um crime específico para quem faz esse tipo de manobras, né? De tipo quem tem esse tipo de conduta, né? Lá fala via pública, pode ser que aqui seja não numa via pública, né? Manobras ali dentro de, sei lá, uma área particular, dentro de uma fazenda, e colocando a vida de pessoas em risco. Pessoas que cometem que fazem manobras aí perigosas na aviação, né? Às vezes um avião não é capacitado, nem o próprio piloto, né, é capacitado para fazer manobras aí de fazer acrobacias e acaba expondo a vida de pessoas em risco por causa disso, né? Nós temos uma situação aí, ocorrida em Corumbaíba, salvo engano, no carnaval aí lá de 2015 ou 2016, não me lembro se foi no carnaval, fim de ano, era algum feriado aí que aconteceu um acidente, né? Teve um aeronave que fazia voos panorâmicos lá e essa aeronave foi forçada até o ponto que ela perdeu sustentação e acabou caindo, né? Matando o piloto e os passageiros que estavam fazendo esses voos panorâmicos lá na cidade, certo? Não sei se foi 2015, 2016, por aí. Então, nesse fato, obviamente, morreu, né? Foi extinta a punibilidade, mas ele colocou a vida das pessoas em perigo, sem problema nenhum. Aqui é uma discussão a respeito do nosso coronavírus, ainda tão famigerado, tão falado, né? O motivo pelo qual estamos tendo essas aulas online aqui. Por quê? Porque a pessoa, sabendo que está doente, ela sai à rua e comete aí atos, situações, né? Nós temos visto aí alguns vídeos em redes sociais de pessoas que sabem que estão contaminadas, né, e saem tossindo em cima de alimentos nos supermercados, né? Teve um grande mercado aí que jogou toneladas de alimentos fora por causa disso.
né? A pessoa ela sai, ela propositalmente ela se aglomera, ela entra em transportes públicos, por aí vai, com essa intenção de querer passar para frente, né? Essa moléstia, essa doença, né? Há uma discussão se seria o 131 ou o 132, está mais pendente aí para se colocar nesse 132, porque ele seria mais abrangente ainda do que o 131, beleza? Porque não se pode afirmar por si só que a própria, ainda, né, com o conhecimento, um pouco conhecimento que se tem a respeito, que as informações que se tem a respeito dessa doença, desse vírus, etc., se trata de uma moléstia grave, para nós falarmos do 131, né? Porque ele não seria ali o causador direto dessas moléstias, ele seria um facilitador, né? Ele causaria a pneumonia, que essa sim seria moléstia grave. Então é uma discussão muito mais do ponto de vista da medicina do que do ponto de vista jurídico, né? Então aí seria essa situação de expor a partir do momento que se sabe que está contaminado e se quer, né, sair para contaminar outras pessoas, aí no 132, que seria essa mais abrangente, esse tipo penal se encaixaria aqui. Além da infração da medida sanitária, lá do 268, isso é matéria para o próximo semestre do estudo de vocês, beleza? Tranquilo? Vamos lá. O parágrafo único fala a respeito, é uma situação específica, a respeito do transporte de pessoas. Nós temos um aumento de 1/6 a 1/3. Lembrando, fração, estamos diante de uma circunstância, uma causa circunstanciada, de um majorante ou na causa de aumento de pena, são sinônimos, certo? E aqui nós temos, aqui ó, se o perigo decorre de transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Acontecia muito, principalmente no interior, que carregar o pessoal nos veículos chamados pau de arara, né? Pegava veículos caçamba, carroceria, colocava as pessoas ali nos bancos, alguma coisa ali, sem muita segurança nem nada, as pessoas ali sentadas para irem trabalhar, os antigamente chamados de boia fria, né? São as pessoas que estão em extinção aí nas canas de açúcar, né? O maquinário, etc. Tá? Nós tivemos situação semelhante em Caldas Novas a esse respeito. Foi até uma situação em que houve um acordo trabalhista da prefeitura, né? Que tinham trabalhadores aí que prestam serviço para a prefeitura sendo carregados dessa maneira, transportados dessa maneira, o que não pode, e fere aí os acordos de segurança dos trabalhadores e por aí vai. Beleza? Então, 132. 133 e 34, por que nós vamos estudar juntos? Porque ambos falam de abandono. O 133 ele é mais amplo, porque ele fala de abandono de incapaz, tá? Ele fala, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Quando a gente fala abandono de incapaz, o nosso incapaz aqui, essa é a parte mais importante desse artigo, está na página 5.4. A parte mais importante que nós temos que tratar aqui é a seguinte: esse incapaz não é aquele incapaz da lei civil, aquele menor de idade, aquela pessoa criança, recém-adolescente, que não é capaz de se virar sozinho em casa, tá? Não é essa. Esse incapaz aqui é qualquer pessoa que seja incapaz de se defender dos riscos daquele abandono naquela situação. Tem um exemplo aí que está no material de vocês. Nós temos aumentos de pena, por aí vai, se resulta lesões graves, se resulta morte, tá? Nós temos aí as qualificadoras aí, tá? Mas o que é de suma importância que saibamos aqui no 133? Esse tipo penal, esse tipo de abandono de incapaz, o incapaz aqui para nós é qualquer pessoa, olha o final do artigo aí, ó, qualquer pessoa que seja incapaz de se defender daqueles riscos do abandono, beleza? Então não é só aquele incapaz da lei civil, é ele também? Também. Mas nós temos, por exemplo, inclusive isso está aí no material de vocês, o material complementar nosso, na nossa apostila como estudo, um comandante ali de uma operação, de uma comandante de uma companhia militar, que vai lá numa operação numa comunidade, né, numa favela, e por vezes aí resolve abandonar e deixar para trás um dos soldados que estavam lá. Imagina um soldado aí no meio de um tráfico, né, de um ambiente dominado pelo tráfico, após uma operação, largado lá pelo seu comandante, no meio de uma favela dominada aí por facções criminosas, né? Isso
sem dúvida nenhuma, né, é uma situação de abandono de incapaz, porque muito dificilmente ele será capaz de se livrar, de sair ali daquilo ali sozinho, tá? Então pode configurar uma situação de abandono de incapaz, sim, tá? Então muito cuidado com esse incapaz, que esse incapaz é um sentido amplo desse incapaz, beleza? Para encerrarmos aqui o nosso estudo de hoje, passando já um pouquinho do tempo, 134 fala de abandono? Também de abandono, mas é um abandono mais específico, um abandono mais dirigido. Por quê? O que nos fala o 134? Expor ou abandonar recém-nascido, olha aí os elementos do tipo recém-nascido para ocultar desonra própria, olha só, tem também uma finalidade. Então tem que ser recém-nascido e para ocultar desonra própria. Olha só a diferença para o anterior. O anterior era bem mais amplo, né? Inclusive aí um chefe, um comandante abandonar o seu subordinado. Aqui não, aqui nós temos uma situação bem específica, bem dirigida. Primeiro, tem que ser recém-nascido e segundo, para ocultar desonra própria. Quando nós falamos em desonra própria, nós não estamos falando somente da mãe, que é ao contrário lá do que a gente estudou no infanticídio, tá? Então, quando a gente fala para ocultar desonra própria, pode ser o pai também. Um pai às vezes teve um caso extraconjugal, por exemplo, e aí desse caso adveio uma gravidez indesejada. Esse pai vai lá, toma o filho da mãe, a mãe está dormindo, ele pega essa criança e vai e abandona ela num local bem ermo, bem longe, etc e tal, para que não venha a ficar conhecida aí essa desonra, né? Essa desonra própria seria nesse sentido aí, dessa gravidez indesejada, gravidez fora de casamento, questões extraconjugais e por aí vai. Hoje em dia, meio que banalizado isso aí, mas ainda é possível e ainda acontece muito, tá? O que a gente vê mais hoje em dia são situações em que a mãe abandona a criança por não ter condições financeiras de cuidar da criança, mas a gente ainda vê essas situações de desonra, às vezes aí até em famílias aí de mais alto poder aquisitivo, famílias mais tradicionais, vamos falar assim, né? Famílias mais ricas e tal. Então aquilo pode significar uma vergonha muito grande para aquela família. A gente acaba vendo que é possível, que ainda existe esse tipo de situação, tá? Nós temos aí também duas qualificadoras aí, se resultar lesão corporal grave, subentendamos também a gravíssima, já conversamos sobre isso, e também se resultar morte, podendo chegar no caso de morte até 6 anos de detenção, tá? Beleza aí? Tranquilo? Próxima aula a gente fala sobre a parte mais importante, sem dúvida, o artigo mais importante, mais cobrado aí que nós temos dentro dos crimes de perigo, que é a omissão de socorro. Então vamos falar de omissão de socorro, maus tratos, rixa, né? E partir aí, continuar o nosso estudo começando a falar, acredito, vamos passar aí um esqueleto sobre os crimes contra a honra. Beleza? Qualquer dúvida é só chamar. Estamos aí à disposição e vamos que vamos. Um abraço aí a todos e até a próxima.